Gente, estamos começando hoje, dentro da série, obviamente, é uma série bem grande, sobre como se preparar para o fim dos tempos. Nessa série nós vamos enfocar vários aspectos. E, como nós vimos nas últimas 5 ou 6 aulas, eu enfoquei um aspecto muito importante, que eu vou dar continuidade nesta aula de maneira um pouco mais prática, sobre as 5 advertências que no livro de Hebreus. Hoje nós vamos começar vamos dizer assim, um outro pacote sobre o milênio e um aspecto interessante, o dano da segunda morte. Preste atenção, isso não tem nada a ver com a segunda morte, que essa é destinada ao povo que não creu em Jesus como Senhor e Salvador, morreu sem a salvação, ele vai viver a morte eterna. Mas a nova série, lógico que eu vou ir devagar, essa primeira aula é só uma preparação, é só uma introdução, tá? Mas, bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a maioria dos cristãos, pela minha experiência ministerial, pastoral, ao longo de um pouquinho mais de 40 anos, eu não gosto de falar assim não, porque muita gente pensa que eu tenho 38, 40, 42, quando eu digo que eu tenho já mais de 40 anos, então, pô, qual é a idade desse cara? Não importa, a minha idade eu conto desde o dia em que eu nasci de novo, então, mesmo assim tem algum tempo. Bom, vamos deixar isso para lá. Mas a verdade é que poucos são os cristãos que verdadeiramente conhecem a revelação bíblica a respeito do que eu tenho falado, mas agora eu vou mostrar um pouco mais praticamente o que é o reino milenar, quando que vai acontecer isso. Obviamente, a Bíblia fala muito sobre o mundo vindouro, Jesus fala isso. O mundo vindouro é o que vai acontecer depois das pessoas morrerem e vão para o mundo vindouro. Só que o mundo vindouro não é ir para o céu. Isso está tão claro na Bíblia. Mas já criou, existem tradições no cristianismo que, por falta de ter uma visão global de toda a Bíblia, nós resumimos e dissemos, não, depois da morte vai todo mundo para o céu. Eu vou te mostrar que não é bem assim. Vai ter sim um novo céu, nova terra. O problema é tempo e espaço, aonde vai e em que tempo vai. Nós passamos um tempo aqui nesse mundo, mas a Bíblia fala que do reino milenar, e você vai ficar impressionado quantas passagens bíblicas Jesus fala sobre receber uma coroa, que é símbolo de reinar, logo depois da vinda dele. E é tão claro que será aqui neste mundo. É o mundo vindouro, não é o céu vindouro. Mas eu quero, como eu sempre digo, ir devagar. Então você tem que ter consciência de que depois que você morrer, ou depois que você for arrebatado, você tem que ter consciência de que vai haver um julgamento. Chama-se o Tribunal de Cristo, que é o julgamento do que cada cristão vai receber um galardão através daquilo que ele fez durante a vida dele na era da igreja aqui nesse mundo. E esse tribunal é reservado exclusivamente para cada cristão. Não tem nada a ver com os ímpios. Vão existir 3 tribunais, 3 julgamentos completamente diferentes um do outro. Que está tudo dentro da série. Você tem que ter paciência e ouvir o passo a passo para você poder entender a coisa melhor. E depois desse tribunal de Cristo, só entre os cristãos, uns vão ser recompensados e outros vão receber um severo castigo, uma severa punição,
E essa punição vai ser temporária, é um castigo. No castigo eterno é para quem não é cristão. Mas eu quero te dizer, o primeiro texto que eu já vou usar agora é que será um dano, um castigo. E essa palavra, depois eu vou entrar mais em detalhes, é machucar temporariamente. A palavra que está aqui no grego significa machucar temporariamente, é um castigo. Quando a criança recebe um castigo, que aliás eu terminei a última sequência da série, falando que Deus nos disciplina, nos açoita. Tem uns que recebem uma disciplina só verbal. Fica aí e tal, você vai perder isso, aquilo. Tem outros que o pai tem que, como a Bíblia diz, tem que dar umas palmadas, né? Com vara, enfim. Então, dependendo do tipo de pessoa, de cristão que você você vai receber um castigo, ou um açoite, ou enfim. Então, quem não for reinar com Cristo, porque só existe um galardão, essa pessoa, particularmente, ela vai ter que sofrer temporariamente. E olha, isso não foi nada do que eu inventei. Eu vou usar mais de 10 parábolas, textos, mostrando que essa é uma realidade para o povo de Deus. Por que tem que ser assim? Deus disciplina quem Ele ama. Ele não disciplina filho bastardo. Porque senão nós vamos... Se você acha que pode fazer qualquer coisa na sua vida como cristão, uma vez que você está salvo e está salvo para sempre. Nunca, a Bíblia não tem um lugar na Bíblia que diz que nós podemos perder a nossa salvação por causa de pecado ou por causa de qualquer outra coisa. E eu vou mostrar um exemplo clássico aqui, que Paulo teve que usar 2 açoites em cima de um cristão salvo, que foi tremendo e pouca gente já ouviu falar sobre isso. Já já eu vou comentar. Mas antes eu quero, primeiro texto, anota aí, Apocalipse capítulo 2, só para mostrar. Eu vou te mostrar mais de 30, 40 textos que falam sobre isso. O primeiro é Apocalipse capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11. Esta é uma das igrejas, antes de ler, igreja de Esmirna. Essa palavra Esmirna significa morte, sofredora. Era uma igreja que estava passando por uma tribulação tremenda. Porque tribulação, perseguição, é uma espécie de morte, né? A pessoa está lá sofrendo. Então, era uma igreja sofredora. Existem 7 igrejas aqui no Apocalipse em que Deus estava disciplinando algumas delas, e mesmo as que ele estava disciplinando, ele faz um elogio tremendo. Por exemplo, na igreja de Éfeso, que cada nome da igreja mostrava assim, uma característica daquela igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso era a igreja desejável. Cara, era uma igreja maravilhosa, que qualquer um desejaria entrar. Então ele aponta lá, se não me engano, depois eu vou falar sobre algumas igrejas, pronto, mais adiante. E ele disse, eu louvo a vocês por isso, eu louvo a vocês por aqui, que vocês são maravilhosos. Ele aponta 5 aspectos positivos. Mas ele disse, só tem uma coisa aqui agora. E em cada igreja era assim. Para ser vencedor, não é vencedor para ganhar ou perder a salvação, não. Era para reinar, ganhar um prêmio. A salvação não foi um prêmio. A salvação foi graça, foi misericórdia. Prêmio significa que você tem que conquistar, fazer alguma coisa para ganhar o prêmio. Tem muita gente que está fazendo a prova do Enem aí, tem 8 milhões de candidatos, mas poucos vão passar, porque estão ralando, estão estudando, estão acordando cedo, outros não. E assim o reino milenar vai ser um prêmio. Antes de ir para o céu, novo céu, nova terra, é um período aqui na terra que nós vamos reinar com Jesus
E quem hoje for disciplinado, não viver uma vida assim de qualquer maneira, ele vai ser um vencedor. Vencedor não é vencer a salvação. A salvação você recebeu de graça, você não fez nada. Então vamos lá, Apocalipse 2, 10, 11. Para a igreja sofredora, a igreja de Esmirna. Ele diz, não temas as coisas, versículo 10, tá? Eu estou lendo. As coisas que tens de sofrer. Poxa, era uma igreja que o Senhor amava. Ele disse, não fique preocupado se você vai sofrer. Não. Por quê? Eis que o diabo, lógico, o grande causador das nossas lutas, principalmente quem quer levar a vida espiritual a sério, crescendo, lendo a palavra, pagando o preço de ter comunhão com os irmãos, porque não é fácil, eu sei que muitas vezes não é fácil. Temos que ter o amor de Deus, mas o diabo sempre, diz aqui, está para lançar em prisão alguns dentre vós. Nossa, isso é uma verdade. Aliás, pelo fato de Paulo disse a Timóteo, não tenha medo de sofrer, porque ele era muito jovem e tal, criado pela avó, não teve pai e mãe, então ele foi um pouco mimado. E Paulo adorava esse menino. Com 16 anos, ele começou a ministrar, era companheiro, e ele disse, olha, Timóteo, se você quiser viver piedosamente, está lá em 1 Timóteo, em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Tem pessoas que estão orando, pastor, eu estou sendo perseguido, atribulado, ora, é o diabo. Ei, às vezes Deus permite que o diabo, sim, nos entregue, ou eu espero que não seja ao ponto de uma prisão, mas se for, é porque você precisa. Paulo disse, olha, eu fui disciplinado pelo Senhor em prisões, em açoites, em tantas coisas. A gente acha que isso é uma coisa ruim. Não é. Como eu falei na última aula, Deus disciplina quem Ele ama e é para aproveitamento. Bom, ele disse, olha, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, não são todos. Para quê? Para ser dispostos à prova. Todos os homens de Deus que disseram no passado, eu amo a Deus, Deus provou. Abraão, você me ama? Você quer a terra da promessa? Quer? Então, assim? Então Deus fez provas com ele uma atrás da outra. Até que ele chegou à prova mais dura. Ele disse, Abraão, faz o seguinte, vamos ver se ele me ama de verdade. Vamos ver se ele está pronto para sacrificar o que ele tem de mais precioso. Abraão, faz o seguinte, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, não o outro. E oferece no morro lá, você vai imolar ele. Pega o teu servo, a mula, vamos lá em cima. Está lá em Gênesis capítulo, acho que é 22. E ele foi lá, ele disse, não, eu amo mais ao Senhor do que tudo, eu entrego meu filho. É um exemplo do Abraão como pai, Jesus como filho que se entregou por amor. E na hora H, Deus deu a provisão. Nós somos provados por Deus, mais do que o povo. O povo do mundo não recebe prova, eles fazem qualquer coisa, não são disciplinados. Mas um dia eles vão ser. A disciplina deles vai ser fogo eterno, nunca mais vai acabar. Como nós temos ainda muitas coisas na nossa vida, mas perder a salvação nunca, graças a Deus. Mas perder o reino vai depender por esforço e violência, porque Jesus falou isso. Vós, alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Eu acho que aqui foi uma tribulação literal. O Espírito Santo estava dizendo, olha, porque a perseguição na época do imperador romano, que ser cristão naquela época era ser perseguido e até ser queimado para a diversão do povo romano. Eram 10 dias, ou 10 é um número completo, né? 1 a 10. Os outros números são consequência disso. 19 é 10 mais 9, enfim. Vocês vão ter uma tribulação pequena.
Paulo chega a falar, leve momentânea tribulação, que vai produzir para nós eterno peso de glória e que começa no reino. O reino de Deus começa de fato e de verdade no milênio. Hoje o reino começa dentro de nós, Deus está trabalhando dentro de nós, mas hoje a manifestação do reino milenar, ela tem dois aspectos. Ela primeiro começa no meu espírito. A igreja é um celeiro, é uma lavoura. Quem vai crescer, quem vai amadurecer? E dali ele pega, é igual um treinamento do exército. O menino chega aos 18 anos, tem que ir para o exército, mas tem uns fracos que vão lá porque só querem comida, outro quer... Não, é treinamento, porque tem um inimigo. Tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Então, era uma igreja que já amava o Senhor, né? Ele disse, ser fiel até a morte. Por quê? Agora tem uma vírgula e diz aqui. Porque eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei que tem muitos irmãos que vêm, eu vi no céu uma coroa, tal, isso, aquilo. Não, não é assim que interpreta. Coroa é símbolo de reino. Quem veste uma coroa, a rainha da Inglaterra colocou a coroa, significa que não é porque ela tem uma coroa de ouro com pedras, que ela vai ficar em casa de coroa. Não, significa que ela tem um reino para o quê? Para reinar. Nós vamos receber reinos na volta de Jesus. Isso está na Bíblia, pastor. Eu mostrei para um pastor, eu digo, olha, quem for fiel vai reinar sobre 5 cidades, 10, 5, 3, 2... Depois, é isso mesmo. Dar-te-ei a coroa da vida, vocês vão reinar comigo. Ponto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, na era da igreja, sem querer. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Por quê? Porque o vencedor é aquele que vai passar a tribulação, reinar, crescer, ele vai vencer. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o quê? O dano. Dano, não é segunda morte. O vencedor aqui é o cristão, tá? Que venceu a tribulação, venceu as lutas, cresceu e amadureceu. E o perdedor vai sofrer o quê? O dano da segunda morte. Quem é o perdedor? É o cristão que não cresceu, amadureceu. Lembra da aula que nós falamos sobre as 10 virgens? A mesma coisa. Quem foram as vencedoras? Foram as 5 prudentes. Né? Quem foram as outras 5 que também eram cristãs? Eram as nécias, as tolas. O que elas fizeram? Elas não amadureceram. Que na última hora, quando o noivo chegou, o que aconteceu? Elas queriam, abre a porta. Eu disse, não, e a porta era o reino milenar. Então, essas advertências são uma prova do amor de Deus, uma prova da misericórdia do Senhor, dando oportunidade para você que está me ouvindo, e eu estou falando para mim também, que nós temos que viver hoje na igreja com o temor do Senhor. Às vezes nós temos um temor, um amor ao líder, ao pastor. Não, o temor é a Deus. Você não pode seguir tudo que o pastor... Cuidado! Se são coisas humanas, mas o pastor falou, é assim, agora tem... Você tem que seguir o que o Espírito Santo fala. E ele sempre mostra e previne. Então, na verdade, essa correção que vem do Senhor é muito importante. Então, eu disse que Deus nos disciplina para aproveitamento. Não viva relaxadamente. Você sabe que tem um versículo na Bíblia? Depois eu vou pegar esse versículo. Diz assim, um versículo lá, é no Velho Testamento. Estou me lembrando disso agora. Eu usava muito quando eu comecei o meu ministério, sei lá, 40 anos atrás.
Era assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou anotar aqui porque eu quero depois pegar esse versículo. Ou seja, você que está me ouvindo, não faça a obra, não viva a vida da igreja com os irmãos de maneira relaxada. Parece que no seu trabalho você chega cedo, você chega lá, o chefe é mau, você puxa o saco, chega na igreja, você vai quando quer, você pinta e borda, não está nem aí, ó, pastor que se dane os irmãos. Não faça isso não. Nós temos que, na era da igreja, sim, manifestar a santidade e a natureza de Deus na nossa alma. Não me venha dizer que você expulsa tudo que é demônio, que você cura e liberta. Isso não é condição para ir para o reino. Você vai ficar abismado, mas eu vou te mostrar. Vou te dar 3 condições para poder ir para o reino, embora tenha outras também. Outra coisa que eu tenho que dizer é que você nunca vai perder a salvação, mas o reino você vai perder. Eu não quero gastar muito tempo nesse sentido e vou te mostrar, deixa eu rapidamente aqui, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, tem uma expressão de Paulo assim, um pouco, é interessante. Por que Deus nos disciplina hoje? Porque Ele não quer que a gente seja condenado com o mundo. Deus, olha, e quem é do Senhor jamais pode. Olha o que Paulo diz aqui nesse versículo. Ele disse, falando para os irmãos da igreja de Corinto, que viviam uma vida terrível. Espiritualmente eles tinham poder, sinais, cura, falavam em línguas, eram trasladados, tudo. Mas na reação, na alma deles, eles não expressavam a vida de Deus. Então Paulo escreveu para eles, e aqui ele diz, queridos, quando somos julgados, somos disciplinados, né, pelo Senhor. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então essa disciplina que prova que nós somos salvos. Ou seja, prova que a disciplina preserva a nossa salvação. E essa vai ser até o fim. Mas para preservar, Deus tem que disciplinar. Ah, será? Então, vamos deixar claro que a disciplina ela não tem nada a ver, não tem conexão com o fato de perder a salvação ou não. Ok? Então eu vou terminar nessa introdução, porque a partir da próxima aula, nós estamos, né, vai ser a parte 2, né, sobre o milênio e o dano da segunda morte. Eu vou ler um texto para provar a você que não há pecado, não há nada que faça com que a gente perca a salvação. Mas se você quer continuar nos prazeres do pecado, você que é cristão, se você quiser viver de qualquer maneira, acha que pode roubar, matar, mentira branca, mentira amarela, mentira é uma só. Se você acha que pode transar com qualquer pessoa, gente, se você acha que pode beber todas as... Cada um sabe, diante de Deus, o que é errado de si. Eu não quero ficar apontando nenhum. Se você acha que ter ciúmes da irmã, do irmão, é uma coisa... Não! Nós temos que expressar a natureza de Deus. Este é um dos textos mais... Eu acho que poucos cristãos já leram. Em 1 Coríntios, capítulo 5, eu vou terminar com esse texto, porque eu quero entrar... Infelizmente, eu tenho que falar de disciplina para falar do reino. Para que ninguém se engane. Se você disser, eu não quero, você pode desligar, não precisa assistir mais às aulas, não. Eu te dou o direito de você errar e assumir a sua responsabilidade, porque cada um tem. Agora, se você quer ouvir e tiver peito, garra de ouvir a palavra, vários textos, porque o diabo vai dizer, olha, não é nada disso, são as bênçãos hoje e agora. Eu digo, mentira!
Todos os homens da Bíblia foram provados, mas poucos foram aprovados. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Paulo já tinha estado na igreja de Corinto e ele, como ele era um apóstolo, ele estava em outros lugares, ele escreveu a carta para eles, porque tinha um problema na igreja, que eles relataram a Paulo, era um problema terrível. E olha a resposta que Paulo deu para eles. Ele botou assim, ele ficou sabendo um problema de um irmão salvo e crente. Ele disse, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade é perversão sexual, pecado. E ele chega a dizer imoralidade e imoralidade tal é porque ele não teve nem coragem de... Tal como nem mesmo entre os gentios. Ah, não, peraí. Esse perdeu a salvação. Não. Ele disse, eu sei que é uma... nem os gentios praticavam essa imoralidade, como eu tenho ouvido que acontece entre vocês. Ou seja, ele diz... Aí ele fala qual foi a imoralidade. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, ou seja, a madrasta. E diz aqui, e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Paulo estava dizendo, olha, vocês ainda estão se achando. É como muitos... Acontece isso na igreja. Acontece muito entre a juventude. Todo mundo fica, é normal ficar, beija todo mundo, transa com todo mundo. Olha, eu não quero falar, eu sei de muitas coisas, como pastor a gente sabe. Imoralidade, ainda estão se achando, não, peguei todas da igreja. E olha, não vem dizer aqui pelo contexto que o cara não era cristão, não, tá cheio de filhos do inimigo, não. E contudo andais ensoberbecidos e nem chegaram a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eles estavam falando com essa pessoa. Deixa eu terminar de ler que você vai entender melhor. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, né, como eu falei, o que aconteceu? Mas eu estou presente em espírito. Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega a Satanás para a destruição da carne. Agora grifa aí você que gosta. A fim de que o espírito desse imoral seja salvo no dia do Senhor. É impossível perder a salvação. Mas aconteceu, ele acabou morrendo, né, porque ele não quis se lamentar, a disciplina, né, foi um pecado de morte. Ele não morreu no espírito, mas morreu no seu corpo. Não é isso? Bom, na próxima aula vamos ter a parte 2 sobre esse pecado. Ele sofreu um açoite tremendo, mas no corpo. Como eu li, Paulo disse, olha, nós, né, no versículo de 1 Coríntios, quando somos julgados, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo, óbvio. Enfim, nós vamos continuar então. Se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, se você ainda não fez a inscrição no canal, Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus, você faz a inscrição. E do lado ali em cima da inscrição no YouTube, tem um sino
você toca o sino ali, clica ali, e toda vez que entrar uma aula nova, porque a gente coloca toda terça, toda quinta, enfim, a gente programa essas aulas de meia hora, 25 minutos, e é tudo continuação. Então, sempre que entrar uma aula nova, você vai ouvir. Por outro lado, temos outros assuntos, textos no blog, Missão do Farol, tudo junto, .blogspot.com.br. Temos no Facebook também, que eu ponho diariamente outras coisas, enfim. Tudo isso é para alertar. O nome da missão é Missão do Farol, como um farol no meio do mar, para alertar os navios, que ali tem pedra, é um símbolo também de navegação. Nosso ministério é alertar você para os perigos que existem nesse mundo e também no mundo vindouro. Alertar você para que você seja iluminado e receba coisas maravilhosas. Então, até a próxima aula, nós estaremos aqui. Um beijo, um abraço do teu amigo. Também sou aluno do Espírito Santo, Pastor Júlio Lima Nogueira. Em nome de Jesus, até a próxima.